sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do videocast Foco na Gente, diretamente do RH Summit, o maior evento de RH do Brasil. Hoje estamos aqui com convidada super especial, a Andrea Oliveira, Head Latam de RH da Sumitomo. Andrea, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua presença. Andrea, para quem ainda não te conhece, quem é a Andrea? Como você chegou até aqui? Vamos lá. Bom, eu sou a Andrea Oliveira, eu tenho 54 anos de idade, uns 30 em RH. Comecei ontem, né? Um pouquinho. Um longo relacionamento aí, viu? Já? Exato. Muita história para contar. Sou casada com o Ricardo, eu não tenho filhos, tenho, na verdade, o meu amorzinho de 4 patas, o Luke. Sou do interior de São Paulo, tenho aí esses 30 anos em RH, passando por diversos setores. Acho que o RH nos permite isso, né? Sim. Passar por diversos setores. E agora, há 14 anos, eu estou no agro, sou na Sumitomo Chemical como Head de RH para a América Latina. Excelente. E aí, para quem não conhece a Sumitomo, o que é que vocês fazem? Nós somos uma multinacional japonesa, centenária, traz muito da tradição de uma empresa japonesa, mas também muito da inovação de uma empresa japonesa. E temos algumas unidades de negócio, mas a principal delas é no agronegócio. Excelente. Isso, a gente produz e oferece aos nossos clientes nossas soluções sustentáveis em defensivos agrícolas. Perfeito. E aí, quantos colaboradores hoje em dia compõem, né, a Sumitomo? Na América Latina, como um todo, a gente tem aí por volta de 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. É gente, viu? E aí no Brasil a gente fica com a maior parte dele, né? A gente fica com uns 850, 900 pessoas por aqui mesmo. Perfeito, André. Então a gente falou na empresa japonesa, tradição, mas também inovação. Que inovações você está vendo hoje em dia que existem no mercado de RH, mas que realmente funcionam na prática? Bom, em termos de inovação, quando a gente fala, né, inovação, tem as grandes inovações. Então, a gente está vendo aí hoje, né, a tecnologia dentro do mundo, né? E aí não tem como ficar fora da área de recursos humanos. Então, tem a IA, tem todas essas tecnologias aí existentes, então ela faz parte, tem que fazer cada vez mais, com o cuidado do uso, com ética, né? Com o cuidado do olhar humano. Então, eu acho que não é uma coisa ou outra, são as duas coisas juntas. Mas tem também, além dessas inovações tecnológicas, tem o tema de melhoria contínua, sabe? Acho que isso tem que fazer parte. A gente usa esse termo, né, como Kaizen, né, dessa empresa japonesa, a gente fala muito disso, mas a gente está sempre com um olhar atento ao que é que dá para fazer melhor, né? Ao que é que dá para você fazer diferente. Então, uma escuta ativa, né? Então, você está olhando para a jornada do colaborador e vendo o que dá para fazer de diferente, o que vai ficar mais bacana, o que vai fazer com que as nossas pessoas escolham ficar, né? Então, acho que esse olhar de melhoria contínua, usando aí, trocando pela palavra inovação, eu acho que é super, super importante e necessária. Tem que continuar. Eu acho que esse ponto que você trouxe da melhoria contínua é essencial, porque tem vezes que a gente acha, né, que o processo ele está ineficiente, se eu colocar tecnologia resolve. Mas nem sempre é assim. Tem vezes que é realmente melhorar o processo, treinar as pessoas, algum outro tipo de ajuste que pode ser feito, até mesmo algumas vezes de forma mais barata, e que se a gente tiver esse olhar crítico, esse senso de escutar, né, como você trouxe, a gente consegue resolver mesmo sem trazer uma nova tecnologia. Exato. Ou mesmo para trazer uma tecnologia, sem você ter esse olhar, você corre o risco de institucionalizar o erro. Sim. Ou alguma coisa que podia ser tão melhor. Então, acho que essa parada estratégica, eu chamo de parada estratégica. Olha, vê aí, o que dá para fazer? Você ter muito isso já no seu mindset, sabe? Tá sempre olhando o que dá para fazer diferente, o que dá para fazer melhor. Perfeito. E aí você falou uma palavra que eu acho que é chave, ser estratégico. Como é que o RH ele pode deixar de ser esse RH que está ali para fazer folha de pagamento, para fechar vaga, para realmente se tornar um RH estratégico para o negócio? Bom, primeiro que eu não acho que é deixar de ser. Adicionar mais. Exato. Porque eu acho que sim, isso é fundamental. Hoje em dia não dá para você escolher um caminho. Sim. Eu vou fazer isso ou aquilo. Hoje em dia é fazer isso e aquilo. Isso faz parte do mundo que a gente está hoje, né? Fazer as suas escolhas e não necessariamente abrir mão. E neste caso não é deixar de fazer, mas ter esse olhar estratégico, eu acho que é assim, primeiro conhecer do negócio. Sim. O básico, né? O básico aqui para quem é de RH já ouve muito disso, assim. É conhecer do negócio. A gente realmente tem que entender para poder falar a mesma linguagem, sabe? Então, assim, não dá para você ficar fora do contexto. Então, quando você conhece do negócio,
sou de agro, então eu sei como é que está o negócio no agro. Eu sei como é que estão os competidores, eu sei como é que está o mercado, eu sei como é que está a economia do país. Enfim, ao saber tudo isso, eu pego o meu expertise em RH, porque sim, meu expertise é em gestão de pessoas, né? E eu pego tudo isso para e caso os dois mundos. Porque aí eu consigo trazer soluções, uma linguagem de quem está aqui vivendo este problema, né? Esse desafio, vamos nem chamar de problema, eu consigo olhar para aquilo e falar assim, e que tal isso? Né? Então, eu acho que isso é muito importante. Este conhecimento, essa curiosidade, então, isso é um soft skills, né? Essa curiosidade tem que estar sempre constante. Eu, sexta-feira agora, por exemplo, eu vou para um evento de agro, não tem nada a ver com RH. Zero a ver com RH. Vou passar o dia todo com algumas clientes, inclusive. Essa aproximação é muito importante. Com certeza. Porque aí sim eu consigo agregar. Porque se eu fico só no meu expertise e não casa com o que a organização precisa, você não vai ser chamada para discussão, não vou agregar, né? Então, acho que para ser esse RH estratégico, é conhecer mesmo do negócio, é falar essa mesma linguagem, é ter essa leitura de cenário, bastante importante. Perfeito. Eu acho que quando a gente está perto, a gente consegue ajudar o negócio, até propor soluções que não eram antes pensadas, né? Porque, como você trouxe, a gente tem a expertise, eles têm o problema ali, a dor, a gente consegue trazer outras ideias para essa pessoa que pode estar ali tão presa no ciclo dela, naquela realidade que ela não consegue enxergar. Então, eu acho muito legal. E também, como você falou, né? É uma soft skill que você vai trabalhando, você vai desenvolvendo curiosidade, você vai conseguindo ali, né, ter esse interesse por entender mais de negócio e acaba sendo algo que você se apaixona, né? Eu sempre digo que a gente se apaixona pelo mundo que a gente está ali incluso. E aí, falando um pouquinho de soft skills, que outras soft skills você acha que um bom profissional de RH ele tem que ter para realmente ter essa visão estratégica e estar próximo mais ao negócio? Olha, tem soft skills de profissionais de uma forma geral. Sim. E aí depois eu vou falar um pouquinho especificamente de RH, né? Mas tem isso de essa curiosidade, esse olhar atento, essa coragem. E aí vamos falar um pouquinho de RH. Essa coragem, eu acho que essa atitude de coragem, ela é importante. Eu estava agora com algumas outras colegas de RH e a gente estava falando que às vezes a gente toca em algumas feridas que precisam ser tocadas. Sim. Às vezes você está numa conversa com o CEO e fala assim, então, e aí, a gente vai fazer de conta que isso não está acontecendo? Né? Então, assim, essa coragem de propor algo, de tocar em temas que talvez outras pessoas assim, por que tinha? Então, eu acho que essa característica da coragem, claro, tem que ter todo um conhecimento, uma expertise, os hard skills, né? Mas esse movimento, sabe? De você querer propor, ser bastante propositivo mesmo, né? Bastante propositivo. Você se interessar pela dor. Sim. Né? Então, genuinamente, você se interessar por aquele tema e olhar para aquilo até com inconformismo. Tipo, peraí, o que está acontecendo? Como é que eu ajudo nisso? Então, essa coragem, esse inconformismo também traz uma diferença grande aí para profissionais de uma forma geral. E aqui eu estou contextualizando no mundo de RH mesmo. Eu acho que esse combo, né, inconformismo com coragem, ele é muito legal. Claro que junto aí, né, com um senso crítico de entender o que eu posso propor, o que eu não posso, ter esse filtro que eu acho super necessário, mas quando você tem essa noção do que está errado, o que eu posso resolver e se propõe, tem a coragem a realmente fazer isso, eu acho que acaba criando aí um combo de um profissional que, acima de tudo, um solucionador de problemas. Né? Ele consegue identificar, ele consegue propor ali uma solução, trabalhar junto com as equipes, e é só assim que a gente consegue fazer uma mudança de forma efetiva. Exato. Se não tiver isso, a gente acaba ficando ali no mesmo, no marasmo. Mas tendo essas skills, a gente acaba sendo profissional que consegue propor e resolver problemas. Exato. E aí no mundo, né, que tudo muda a cada 2 segundos, não tem uma skill melhor do que ser uma pessoa que resolve problemas. Exato. E assim, o profissional de recursos humanos, a gente tem que ser estratégico, tem que entender de negócio, mas a gente ocupa uma cadeira. Né? A gente ocupa uma cadeira de olhar para as pessoas. Então, eu acho que isso é bastante importante, porque teve um tempo, eu falei isso, eu tenho uns 30 anos de RH, né? Teve um tempo, talvez uns 15 anos, não, estou há 14, talvez uns 20 anos. Há uns 20 anos, eu entrei uma vez era um evento só de RH, e juro que na hora que eu entrei, parecia um encontro de financeiros, porque a gente estava falando, naquele momento era uma crise no país, crise econômica. E a gente só estava falando de dinheiro e de como é que faz, importante isso. Mas o facilitador dessa conversa, ele foi, assim, fantástico. Porque ele teve uma hora que ele chamou a gente e falou assim, escuta, se vocês não estão olhando para as pessoas no meio de tudo isso, quem está olhando? E este é o nosso papel. Então, assim, acho que isso é muito importante, porque os resultados se fazem
por meio das pessoas. Então, quanto mais eu conheço essas pessoas, o quanto mais a gente consegue trazer esse olhar para os líderes da organização, porque o RH não faz absolutamente nada sozinho. A gente orquestra, né? A gente faz ali uma orquestração ali, né, de temas, mas os líderes, então, quando a gente consegue trazer outros líderes também para entender de como que eu lido com o ser humano, como é que eu trago humanidade para minha relação com esse meu colaborador, mais resultado eu vou ter. Então, ao final, o que você está buscando é resultado, né? Mas é por meio de pessoas. Então, eu acho que isso é muito importante em termos de olhar da área de recursos humanos, estratégico sim, entender do negócio sim, cenário sim, tem que ser. A gente não pode esquecer que aqui a gente está ali para trabalhar com essas pessoas para que a gente consiga, né, dessas pessoas, mobilizar os times, sabe? Então, acho que isso é uma coisa bastante importante ali para... Perfeito, eu acho que é uma importante reflexão mesmo, porque se a gente esquecer, né, das pessoas, focar só no processo, só no resultado, realmente fica em segundo plano. E aí eu acho que esse papel, né, de um RH ativo, que realmente está ali para provocar, para trazer esse estímulo, para potencializar esse trabalho dos líderes, é essencial, porque senão nunca vira prioridade, né? Exato. Sempre vai ficar ali um tema em segundo plano, qual as pessoas nunca são prioridade, vão ali ser 1.2 para a gente pensar, mas quando o RH ele é presente, ele é estratégico, acaba virando prioridade da empresa, entender que as suas pessoas são um recurso super importante, né? E aí, falando um pouquinho agora sobre atração de talentos, quais são as principais estratégias que vocês utilizam hoje em dia para melhorar a experiência do candidato durante o processo de vocês? Bom, de novo, a gente tem várias tecnologias, várias ferramentas, mas eu ainda acredito muito no ser humano, certo? Então, para mim, e a gente utiliza isso muito bem dentro da Sumitomo Chemical, os processos humanizados. A gente acolhe muito, a gente conta verdades, nós somos genuínos no processo seletivo. Sim. Ninguém vai poder dizer, depois que entrou, nossa, era assim, você não me contou. Não, porque a gente conta. Porque o processo de identificação dessas pessoas tem que ser de mão dupla. Sim. Ela tem que entender o que é o lado de lá para ela também querer fazer parte. Então, a gente coloca verdades na mesa. A gente trabalha muito num processo bastante humanizado e bastante próximo dessas pessoas. Eu tenho meu time agora, mês passado, nós tivemos, inclusive, foi uma reunião, estava todo o time de vendas, a gente estava falando dos nossos valores. Então, tinha umas 400 pessoas na sala, vendas e liderança. E a gente estava falando de um dos valores nossos, que é confiança. E aí pegaram um diretor lá e falou assim, quem é aqui que você confia? Fala aqui pra mim quem é um exemplo de confiança. E tinha ali 400 pessoas. Ele escolheu a minha gerente de Talent Acquisition. Ele falou, eu confio nela. Que legal. Eu confiei pra vir pra cá. E eu continuo confiando porque tudo que ela me contou é o que eu tenho aqui. Então, assim, isso é muito importante num processo de aquisição de talentos, porque tem que ser estratégico, de novo, tem que ser estratégico, mas você está tratando com o ser humano ali. Sim. Né? Você tá tratando com a vida daquela pessoa para fazer parte da vida da sua organização. Então, você tem que pensar nesses dois mundos juntos. Então, a gente trabalha muito essa questão da humanização e de verdades, ser bastante genuíno no processo. Até para que a gente tenha, né, uma expectativa alinhada, né? Porque quando eu falo verdade, você sabe quais serão os problemas, quais serão as facilidades, o que dá certo, o que não deu certo. E aí você entra muito mais confiante e pautado de que, tipo assim, sei que esse problema existirá, mas eu tô aqui para resolver. E quando não existe esse alinhamento de expectativa tão bem feito, acaba que a pessoa ela entra já está insatisfeita, né? Em vez de ter uma pessoa ali para oxigenar o negócio, para realmente contribuir, não, já é uma pessoa que já vem com a carga negativa, que não sabe muito bem como agir, porque ela se sente enganada. E aí eu acho que ter essa transparência no processo seletivo e ter esse alinhamento de expectativa é realmente um passo ali base para que seja uma contratação bem feita. Exato. E aí agora, passando um pouquinho, Andréa, para a parte de retenção de talentos, uma vez que o talento veio, né, a gente está com ele aqui dentro de casa, como a gente pode fazer para potencializar e engajar, né, cada vez mais esses talentos que estão conosco? Bom, de novo, eu acho que é a continuidade dessa história, né? Sim. Porque eu acho que o storytelling que você conta lá, ele tem que manter, né? Tem que se manter. Então, assim, é realmente você continuar com esse colaborador com transparência, com verdades, com conversas difíceis quando forem necessárias, porque nem tudo são flores. Sim. Nenhum lugar no mundo são flores o tempo todo. Né? Mas a gente poder falar também sobre isso. E monitorar, né? A gente monitorar a jornada, né? O que é que tá bacana, o que é que não tá bacana, o que é que pode melhorar. Aquele olhar que eu falei, né? Da melhoria contínua. O que é que dá para fazer diferente. Ter um olhar para aquilo, o EVP, né? O que é uma proposta de valor para aquelas pessoas, né? Para aquela pessoa. Como é que a gente conecta aquilo que faz mais sentido para as nossas pessoas
para eu trabalhar isso e poder oferecer isso? Porque quando eu tenho este casamento, eu vou ter mais engajamento, eu vou ter mais resultado. Então, ao final, a gente está falando de resultado. Sim. Né? Então, esse trabalho de... Eu nem gosto muito da palavra retenção, porque parece que você está aprendendo. Né? Fica aqui que você está, obrigada. Eu gosto mais, assim, a gente até falei disso na nossa última convenção, sobre quais são os motivos, como que eu te apresento aqui, colaboradores, motivos para você escolher ficar. Todos os dias você escolher ficar. Que vai ser tudo lindo, maravilhoso, vai ter dificuldade? Zero. Isso não existe na vida. Né? Frustrações existem, mas como é que a gente trabalha com elas e a gente potencializa isso? Né? Então, e aí, para isso vem vários projetos. Né? Desde você monitorar um clima, desde você fortalecer cultura, desde você pensar e monitorar seus atrativos financeiros, enfim, aí tem todo um trabalho para se fazer para que aquelas pessoas escolham ficar. E, de novo, o papel da liderança é fundamental. Não dá, não adianta, o RH não conseguiria, né, fazer isso se um presidente não tivesse essa leitura e esse olhar, e se a liderança que está ali no dia a dia com os colaboradores também não tivesse. Então, ali, de novo, é um trabalho de orquestrar. Sim. Né, e colocar todo mundo ali nessa mesma página, nesse mesmo objetivo, para mobilizar pessoas. Perfeito. Eu acho muito interessante você trazer que é uma escolha. A gente vê muito, né? Escuta muito falar que até em relacionamento é uma escolha. A gente escolhe amar todo dia. E acaba sendo o mesmo no trabalho, né? A gente escolhe vencer os desafios e acabar trabalhando ali diariamente porque realmente acaba fazendo sentido, né? Exato. Incrível, Andréa. E aí, um outro ponto que a gente está falando muito aqui no nosso podcast é a importância de parceiros estratégicos, né, de fornecedores estratégicos, para que a gente consiga realmente atrair os melhores talentos, mantê-los engajados. Como é que você vê hoje em dia essa parceria entre RH e seus fornecedores? Super importante, porque ninguém faz mais nada sozinho. Sim. O mundo é de conexão. Você sai muito mais fortalecido, porque você não tem todas as respostas. Né? Ou seja, você como indivíduo, a conexão com o outro te completa, te complementa. A mesma coisa com os nossos parceiros. Então, assim, essa parceria ela é fundamental e, claro, tem que combinar valores. E não estou falando de valor de dinheiro. Isso também a gente tem que combinar, é claro. Mas aqui eu estou falando de valores mesmo, de crenças. Sim. Que tem que combinar. Não dá para você trabalhar com parceiros que pensam diferente ao ponto de ser disruptivo, sabe? Aquela coisa que não combina. Então, assim, desde que você tenha essa coerência de valores, você se fortalece em rede. O mundo hoje é em rede. Você não consegue fazer nada sozinho. Então, as conexões são importantes, inclusive para parcerias, para tudo, para tudo. Para parceria de processos seletivos, para parceria da minha folha, para parceria do plano de saúde, né? Então, a gente se complementa. Incrível. E eu acho que é interessante você trazer que exatamente tem que ter esse match de valores, porque isso acaba até refletindo no como a gente trabalha juntos, né? Porque quando eu tenho um parceiro, né, um fornecedor, que eu confio, como você trouxe, que eu confio, que eu tenho trocas transparentes e abertas, acaba que a gente consegue construir soluções que são muito mais adequadas, que fazem muito mais sentido, que vão ter muito mais resultado, e é porque eu confio no parceiro e eu também estou aberta ali para trocar com ele e realmente trazer quais são os meus problemas e como é que a gente consegue solucioná-los juntos. Exato. Isso é fundamental na parceria, quando você percebe que o outro lado está genuinamente interessado em te apoiar. Aí sim, porque aí dá o clique. Sim. Aí dá o clique, porque você sabe que é alguém que assim, não está ali só para vender aquele serviço. Tá, óbvio que está. É óbvio que ao final ele precisa também daquele resultado financeiro, mas quando você percebe que tem verdade ali na relação, que alguém está junto com você para resolver aquilo, é outra conexão. Incrível. E aí, Andréa, um outro ponto que a gente fala muito aqui dentro do nosso podcast é sobre o futuro do trabalho. O que é que você observa de futuro, de próximos passos no que se fala de RH, no que se fala de mundo do trabalho, que realmente profissionais têm que estar atentos porque é o futuro, mas ele vai chegar e vai bater na nossa porta? Pois é. Aquela pergunta de $1 milhão, né? Tá todo mundo olhando para isso e vendo o que é que vem pela frente. Eu acho que, de verdade, muito do que vem pela frente já chegou. Né? Eu acho que essa tecnologia toda, né? Essa inteligência artificial, o uso de máquinas dentro das organizações, o quanto que a gente vai ter que aprender a conviver com, não dá para brigar, não adianta, não dá para imaginar que, não, eu não quero IA, eu não quero isso, eu vou fazer. É a mesma coisa do taxista quando chegou o Waze. Não vou usar o Waze que eu sei onde é. Mas não sabe como é que tá a trânsito, por exemplo. Né? Então, assim, é para ajudar, é para apoiar. Acho que sempre tem o cuidado com a ética, com o uso correto disso, né?
Mas esse futuro do trabalho, essa tecnologia toda que já veio, ela vai desenhar aí coisas diferentes do que são hoje. Eu tenho mais de 30 anos, né? Tenho quase 30 anos em recursos humanos, então eu já venho passando por transformações. Sim. Ser RH, de quando eu comecei lá, não é a mesma forma de ser RH hoje, certamente não será daqui para frente. Porque a gente está falando de tecnologias, estamos falando de novas gerações, né? Nós estamos falando de esses jovens que estão chegando no mercado de trabalho. Então, hoje a gente tem 4, 5 gerações no mesmo ambiente de trabalho. Sim. Né? Então, assim, tá diferente já. Mas você percebe, eu pelo menos percebo, assim, o que não muda é a relação. Porque se eu estou falando de 4, 5 gerações, cada uma delas tem as suas características. Mas elas precisam conviver. Porque sozinhas, de novo, a relação e a conexão. Sozinhas não vão para lugar nenhum. Então, o aprender a conviver, a viver com o outro, com as suas diferenças, é fundamental, né, nessas relações. Então, o que eu imagino desse futuro do trabalho, dessa tecnologia? Eu continuo acreditando no ser humano. Continuo acreditando que nós temos características nossas, Sim. únicas, que máquina nenhuma vai conseguir fazer. Então, eu acho que daí é muito mais azeitar essa relação para que a gente possa tirar o melhor proveito e potencial de tudo isso. Potencializar. Eu acho que essa é a palavra, potencializar. Que é como você falou, não tem como fugir, as máquinas e a tecnologia estão aqui, e que bom que elas estão, porque elas facilitam, elas automatizam muitas coisas, elas tiram trabalhos que são manuais repetitivos, mas quando eu entendo, como você falou, que tem coisa que é do ser humano, eu potencializo também a capacidade humana, e acabo criando oportunidades, acabo criando novos cargos, novos trabalhos, mas tudo isso porque eu entendi o que é de máquina e o que é de pessoas. Então, muito legal ver que essa visão de futuro, né, que já está chegando, a gente está alinhada muito nesse caminho. André, estamos chegando na nossa última pergunta, o que para mim é muito triste, que eu estou adorando conversar com você. Eu adoro bater papo. Mas é uma pergunta que é de praxe, a gente faz aqui em todo o videocast, que é: que dica você daria para um líder que quer focar na sua gente? Bom, é entender de gente. Acho que entender de gente, entender o funcionamento do ser humano, sabe? Sim. Eu sou uma estudiosa de neurociências, então eu acho que tem algumas respostas muito bacanas, né? Na forma que o líder, ele atua, gera caminhos neurais diferentes nas suas pessoas. Então, se eu atuo de determinada maneira, o pensamento vai para um lado. Ele pode ir para um lado de fuga. Sim. Se eu ajo de determinada maneira, ele pode ir para um lado de recompensa. Então, assim, acho que entender de gente, não precisa ser neurociência, eu sou psicóloga de formação também, mas entender que o ser humano é mais complexo. Que o ser humano, ele precisa dessa parceria, ele precisa ser acolhido, ele precisa ser visto. Quanto mais um líder consegue se relacionar, estar próximo do seu time, mais liga dá nisso aqui e melhores resultados vêm. Então, acho que é entender de gente. Uma outra coisa que acho bastante importante para todos nós como seres humanos, e aí vamos falar aí dos líderes, é assumir a sua vulnerabilidade. Porque assim, tudo, você vai em eventos de RH, toda vez a gente fala assim, não, mas porque se o líder fizesse isso, porque se o líder fizesse aquilo, e assim, fica muito pesado para um líder também. Sim. Não existem super-homens nem super-mulheres. Isso é importante de assumir. É importante você querer ocupar este papel, saber que sim, traz uma responsabilidade enorme, mas você não vai ter todas as respostas. E tudo bem de não ter todas as respostas. O importante é, não tenho todas as respostas, vou dizer que não tenho, não inventa. Eu vou dizer que não tenho e vou procurar e volto com o meu time. Então, eu acho que essa pegada entre entender de gente e se entender mesmo, sabe? Assumir a sua vulnerabilidade, a sua frustração, o seu autoconhecimento, acho que dá um bom matching aí para você como líder, né? Você como líder poder exercer com plenitude o seu potencial. Que legal. E parece, né, simples a gente falar, entender de gente. Parece que é algo simples, mas não é. Eu sei que nós somos pessoas, que estamos convivendo diariamente com pessoas, mas acaba sendo uma atividade muito complexa. Somente quando a gente fala, né, em liderança, que nem sempre a gente vai liderar pessoas que são similares a nós. Geralmente a gente vai liderar pessoas que são diferentes, que têm outros valores, têm outras ambições, têm outros modos de perceber o que é valor, o que não é. E aí, quando a gente consegue sair desse eu, né, tão intrínseco, se entender, obviamente, mas sair desse eu para entender o outro, é algo complexo, mas que quando vira a chavinha é muito gratificante. E que, aliás, você falou, né, que a gente vai liderar pessoas diferentes da gente. Aliás, Sim. Essa é a riqueza de um time. Essas diferenças, a gente está falando de diversidade, equidade e inclusão, mas essas diferenças entre pessoas complementam. Sim.
porque aí sim você vai ter mais potência, porque elas se complementam. Então entender, por isso que é complexo mesmo, porque você não vai pegar uma pessoa igual a você. Ainda Isso. assim, quando é que a gente já se entende, né? Quantas vezes a gente também não se perde e aí precisa se centrar. Mas a importância de conhecer nessas individualidades, e as pessoas são diferentes mesmo. Quanto mais diferente, inclusive, é um time, mais complementariedade você tem. Os números mostram isso. Que bom que somos diferentes, né? Exato. Andréa, muito obrigada pelo papo. Foi um prazer conversar com você, entender um pouquinho mais, né, sobre a empresa, como vocês estão estruturados, como é que você vê a gestão de talentos e também o que você já vê sobre o futuro, né, que está chegando, como a gente bem falou. Eu super agradeço, adoro bater papo. Muito, muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Vamos agora curtir um pouquinho mais da feira, né? Vamos lá. E muito obrigada a você que assistiu até aqui. Até o próximo episódio.